natural e procedente de São Paulo. O paciente tinha uma queixa de duração de uma lombalgia há 20 anos e ciatalgia há 3 anos. Então, o paciente refere uma dor lombar crônica, já de longa data, há 20 anos, com crises progressivamente piores em frequência, duração, intensidade. E nesses 20 anos, ela, por algumas vezes, necessitou internações e passagens pelo pronto-socorro por crises de dor lombar. Há 3 anos, a lombalgia se intensificou, tornou-se diária, um score 7 em 10, e ela iniciou crises de ciatalgia, que ela não apresentava até então. Nas duas pernas, mas ora à direita, ora à esquerda, né, uma clínica que alternava as pernas. E há 6 meses essas dores radiculares se tornaram diárias, a esquerda mais intensa que a direita, um score 9 em 10, e ela começou a apresentar uma claudicação neurológica típica. Para 100 metros necessitava curvar o tronco, enfim, toda aquela clínica de claudicação neurológica que tornou a vida dela incapacitante. Ela é uma paciente que de antecedente tem um hipotireoidismo. Ela desenvolveu alergia diversa, anti-inflamatórios durante a sua vida e obesa. De neurológico, ela apresentava uma parestesia e hipoestesia em território de L4 bilateral. Apresentava o LASEG negativo, porém a manobra de estiramento radicular alto presente bilateral, né? Essa manobra que a gente coloca o paciente deitado de barriga para baixo e faz a extensão forçada da perna, é o semelhante ao LASEG para raízes mais altas. A força muscular preservada, uma hiporreflexia patelar bilateral e dor à palpação na altura L4, L5, mais ou menos na altura da crista ilíaca. Algum residente? Deixa eu escolher alguém. Davi, fala suas hipóteses aí. Levando em consideração esse quadro clínico da paciente, 20 anos de história que evoluiu com piora progressiva, uma paciente obesa, já me leva à ideia de uma sobrecarga da coluna lombar aí de longa data. Eu acho que de sindrômica eu posso pensar ela tem uma síndrome, uma síndrome de dorsalgia, né? Também de compressão radicular, provavelmente nos últimos 3 anos. Topográfico, coluna lombar, né? De etiologia, eu vou pensar principalmente em alguma doença de origem degenerativa da coluna lombar, lombosacra. Né? Lombalgia mesmo, né? Não dorsalgia, mas o resto é isso aí. Uma lombalgia mecânica, né? Uma síndrome radicular, a gente topografou também a síndrome de canal central pela claudicação e topográfico pela altura da palpação e por ser a região geralmente mais acometida, e L4, L5 poderia ser um pouquinho mais baixo, mas pela raiz, a gente pensaria estar pegando raiz de L4, ou alguma coisa centro-lateral em L3, L4, ou alguma coisa foraminal em L4. Né? E etiológico, a gente pensou em degenerativo também. Vou apagar a luz de novo aqui. Então, aqui a gente tem um raio-x panorâmico, a paciente no plano coronal alinhada, no plano sagital também ela estava bem balanceada. Aqui a gente não consegue ver com tanto detalhe, aqui eu coloquei mais um raio-x lombar, mostrando uma espondilolistese grau 2, ela já chega no segundo quarto da vértebra. Aqui a gente mede alguns ângulos aqui de interesse para a patologia, que é uma espondilolistese grau 2 de Marding, né? A gente tem uma lordose de 74 por uma incidência pélvica de 77, que é o ângulo de passar aqui no platô do sacro, uma perpendicular, esse ângulo, que é a distância até o centro da cabeça do fêmur, uma incidência pélvica 77, que está um valor mais ou menos compatível. Uma paciente que está bem equilibrada, apesar da listese grau 2, uma listévia que se movimenta 2 milímetros na manobra de flexão e extensão. Aqui uma reconstrução tomográfica em 3D, olhando pela esquerda, ela já praticamente não tem nenhum espaço, a gente vê o forame, que era o lado pior dela, L4, já bem reduzido, e olhando pela direita um pouco mais de espaço, compatível com a clínica pior à esquerda.
Aqui na tomografia mostrando, então, uma degeneração muito acentuada do disco, né, esse cisalhamento crônico, causando aqui uma degeneração gasosa. A gente vê os cortes mais laterais completamente obstruídos e uma altura discal praticamente zero aqui entre os corpos. Um corte coronal mostrando também aqui a degeneração gasosa. Um corte sagital de T2 mostrando, além da degeneração discal, um edema aqui do platô, configurando uma alteração de Modic. No T1, esse sinal ele é um pouco hiperintenso, então já mostrando Modic 1 para Modic 2, né, de um processo inflamatório para gorduroso no platô. Uma estenose aqui é um corte não tão lateral, mostrando que tem realmente uma compressão do canal central. A gente vê aqui uma imagem já tendendo a um trevo, porém não tão importante. O que chama mais atenção realmente é o forame esquerdo aqui completamente na região do recesso aqui obstruído. À direita ainda tem um fiozinho aqui. Aqui é o típico sinal do bigode aqui do pseudoabaulamento do disco da listese, em que o disco, na verdade, ele se insinua porque a vértebra escorrega por cima dele. E aqui um sinal de instabilidade mecânica, que é o derrame facetário espesso, uma lâmina espessa, mostrando realmente uma instabilidade mecânica aqui nesse segmento. E aí, Davi, conduta. Eduardo, eu acho que nesse caso, com uma história tão arrastada e com resposta frustra ao tratamento clínico, eu acho que realmente você tem que pensar em alguma conduta cirúrgica. Pensando na estenose daquele forame, que também justifica a clínica da ciática dessa paciente, eu acho que a gente tem que pensar em alguma conduta que nos permita calibrar, aumentar o diâmetro desse forame. Pensando também na espondilolistese, eu talvez pensasse em fixar essa coluna também para poder tratar essa listese da paciente. Eu não sei, eu acho que talvez pensar num TLIF nesse caso. Alguém faria descompressão simples nesse caso? Alguém da plateia? Então, na verdade, nós temos que tratar a lombalgia, que vem por conta da instabilidade mecânica, o quadro canal central, aquela claudica, e o quadro radicular. O conceito que a gente tem, deixa eu só voltar aqui, mais atual para o tratamento de listese, como tudo, na verdade, na coluna, é preservar o máximo de segmento possível. Então, a gente tem que artrodesar o mínimo possível, promover a melhor estabilização e balanceamento mecânico da coluna e, ao mesmo tempo, fazer a descompressão. Se a gente for fazer uma via posterior aqui, por uma estabilidade dessa, é possível se fazer, a gente faz muito isso com o TLIF, mas ela é uma reconstrução um pouquinho mais frágil, mas é uma opção. Você colocar um cage bem anterior e fixar, você consegue resolver num tempo. Mas a chance de falha a longo prazo ela é maior. Disso aqui, eventualmente, perder a redução, ter um subsilence e você depois transformar isso numa revisão. Mas é uma opção. Essa paciente é uma paciente feminina, já na menopausa, com osso, por mais que a densitometria óssea mostre só uma osteopenia, que a gente confia um pouquinho menos nisso. O importante de você reduzir, além da questão mecânica, é você promover uma boa artrodese. Então, a gente técnicas de fusão posterior só, se você coloca enxerto entre os transversos, eles ficam desalinhados ali, e com aquela musculatura, então a chance de ter uma artrodese só posterior ela é baixa. Então, a nossa opção aqui foi fazer um ALIF. Então, nós entramos por via abdominal, extraperitoneal. Colocamos aqui um cage de 12 milímetros de altura. Então, você vê que era um disco que praticamente não existia. E quando você levanta a vértebra, ela já praticamente reduz. Você vê que a faceta inferior de L4, que estava aqui, ela foi para lá. Tem esse gap aqui da redução, que a gente conseguiu por via anterior.
usamos 100% de osso do ilíaco para promover uma artrodese mais rápida. Então, aqui olhando no sagital e no coronal. A reconstrução só anterior para uma instabilidade dessa, também você tem risco de falha. Você pode ter uma fratura de âncora e perder essa redução. Então, por conta do problema mecânico na paciente obesa com uma listese móvel, a gente achou mais prudente fazer uma via combinada. E aqui está o segundo tempo, então a gente fez uma fixação percutânea posterior, só realmente para estabilizar melhor esse segmento e deixar isso numa redução completa. Então aqui são alguns cortes axiais, aqui eu chamo a atenção para o coronal, a altura do disco, o enxerto do ilíaco, ocupando aqui praticamente toda a área intersomática, a descompressão, que a gente vai bem lateral, bem posterior, até descomprimir completamente o canal. A redução praticamente completa, que é uma reconstrução em 3D mostrando o forame, olha como ele ficou com a anatomia praticamente normal. Então, além da descompressão direta do disco, a gente removeu aquele disco que estava aqui, essa recalibragem do canal, ela permite uma abertura tanto do canal central quanto dos forames de maneira bastante adequada. E o ilíaco, dentro do cage, vai promover uma artrodese bem mais rápida, colocando a instrumentação, tirando logo esse estresse mecânico sobre a instrumentação, assim que isso consolida. Então, vou fazer uma breve introdução sobre o ALIF, né, que é Anterior Lumbar Interbody Fusion, e depois o Aécio vai falar um pouco da via de acesso. O Aécio, cirurgião vascular aqui formado aqui com a gente na Unifesp, ele que faz hoje a maioria dos acessos aqui em São Paulo, para toda a equipe nossa aqui da neurocirurgia. Uma breve introdução, né, que o ALIF ele é uma opção de tratamento para doenças discais lombares. O L5-S1, que é tido como o nível ideal, a gente tem esse conceito, realmente ele é o nível que normalmente é o mais acessado e mais indicado para o acesso, só que dependendo do cirurgião de acesso, a gente consegue estender muito esse acesso, até para nível lombar superior. Isso depende muito da habilidade do nosso cirurgião de acesso. Ele apresenta vantagens mecânicas em relação às técnicas posteriores, como eu coloquei ali, ele permite você corrigir muito melhor a altura, a angulação, enxertar mais osso do que as vias posteriores. Ele permite uma preservação completa dos elementos posteriores, né? Você não mexe em musculatura, faceta articular. Apesar disso ser bem minimizado com o MIS hoje, você, quando trata uma doença discal pura, que eu vou mostrar alguns casos ilustrativos, você não encosta na musculatura. Então, ele ainda consegue ser melhor nesse sentido. Você evita a manipulação direta duramatra e raiz. E tem alguns riscos agregados, que eu vou deixar para o Aécio. São basicamente riscos vasculares e do plexo. Aqui só ilustrando algumas indicações de ALIF que a gente tem feito. Discopatia L5-S1, principalmente em mulher, depois o Aécio vai colocar o porquê em relação ao plexo. Então, a gente consegue, quando você tem que tratar mais a discopatia como artrodese intersomática, mesmo quando tem alguma herniação, se essa herniação não for com muita migração, você consegue tirar todo o fragmento pela frente. Então, aqui mostrando um caso de um ALIF, uma discopatia L5-S1 com uma pequena hérnia sem migração. Essa paciente aqui, ela tinha uma dor lombar crônica há 10 anos. Há 4 anos ela teve uma extrusão discal. O colega fez uma microdissectomia. Ela melhorou só da dor da perna, continuou com muita dor lombar. E ela teve uma herniação e há 6 meses com ciática novamente. E conversando com ela, a opção da gente só tirar a hérnia novamente, ou se ela já queria tratar essa dor lombar, ela optou em fazer já toda a cirurgia, porque ela realmente não estava bem da dor lombar. Isso aqui foi a primeira vez que eu fiz, eu sugeri para ela da gente tirar essa hérnia. E eu não queria fazer uma via posterior, porque nesses casos de reoperação, embora seja raro, a gente teve já alguns casos de dor neuropática na inserção do cage. Então, essa é uma indicação
que eu discuto muito com o Vinícius, a gente tem às vezes preferido fazer a LIF para evitar eventualmente uma dor neuropática. Nessa paciente, a gente fez pela mesma incisão, tiramos esse fragmento por trás, porque ele tinha uma migração grande. O Aécio me ajudou aqui na parte do micro. A gente tirou uma hérnia extrusa, viramos e colocamos o cage pela frente. E a paciente evoluiu muito bem. Esse é um paciente que tinha uma estenose de canal associada a pedículos curtos. Eu operei ele há 2 anos atrás, eu tratei só a parte principal da compressão. Ele ficou relativamente bem. No segmento, ele degenerou o disco L5-S1. E para a gente não mexer em toda a parte posterior, a gente pode simplesmente tratar o nível 5.1 pela frente, uma cirurgia bem mais rápida do que se a gente for mexer em toda essa musculatura novamente atrás. Aqui um outro caso ilustrativo, uma paciente já com uma retificação da coluna lombar. A gente vê aqui, ela tinha menos de 40 graus de lordose, tinha 30 e poucos graus, e a gente abordou tudo pela frente. Aqui a gente olha, quando colocou o primeiro cage, o espaço como está aqui do segundo, a hora que a gente coloca a prova, como isso já levanta. E a lordose, como a gente consegue reconstituir pela frente. Aqui mostrando o panorâmico perfil pré e a lordose, se a gente olhar o meato dela aqui, caía na borda anterior do sacro, agora está caindo na borda posterior, na verdade ela está até um pouquinho negativa, né? E aqui vocês estão reparando um stent. Essa paciente ela teve uma trombose de ilíaca interna, que eu vou deixar para o Aécio. O Aécio já fez mais de 100 acessos desse, ele falou que foi a primeira trombose que ele teve, mas foi comigo. Então, está aqui a trombose de ilíaca interna e a vantagem de estar com alguém que eu acho que é fundamental você sempre ter um cirurgião de acesso, mesmo que você aprenda a fazer a via, porque a gente não sabe lidar com intercorrência. Então, eu chamei o Aécio, ele tentou desobstruir mecanicamente, não conseguiu, colocou um stent, a paciente ficou muito bem, aqui mostrando um Doppler com stent patente, e resolveu na fase aguda já a trombose. Aqui mostrando um caso, um paciente artrodesado há vários anos, em flatback. Então, uma outra opção, quando a gente precisa fazer a correção de balanço sagital, você teria uma opção, por exemplo, de fazer uma PSO, que é uma cirurgia bem mais mórbida. O paciente degenerou o 5.1, então a gente já aproveitou para tratar o balanço sagital dele. A gente conseguimos mais de 30 graus, mais do que uma PSO consegue nos ofertar. Então, isso que eu tinha para ilustrar aqui. Agora o Aécio vai falar um pouquinho sobre o acesso. Bom dia a todos. É um prazer agradecer o convite do Yunis. É um prazer voltar aqui na minha casa. Faz tempo que eu não venho aqui. Vamos lá. Espera aí, vamos passar que isso é outra aula. Então, a gente vai falar um pouquinho do ALIF. Eu vou fazer basicamente a via, né, a anatomia, um pouquinho do pré e do pós-operatório, que é interessante porque é algo bem atípico, né? O ALIF é uma cirurgia que eu digo, não é do cirurgião vascular. Ela é do cirurgião de acesso, né? Então, cirurgião vascular é a especialidade que eu acredito que cabe o procedimento, mas ele tem que se especializar bastante. Eu digo isso por causa da minha curva de aprendizado. Hoje eu devo estar com 150, uns 200 ALIFs, e é bem diferente o que eu posso fazer hoje, que eu fazia 3, 4, 5, 10 anos atrás. Então, as primeiras vias anteriores, elas foi feita por acesso transperitoneal. Então, abre a barriga, entra pelo meio. Morbidade alta. Então, sempre o acesso extraperitoneal é o melhor indicado. Vamos falar da anatomia, então. Como o Yunis já havia dito, o ALIF, basicamente, o principal foco do ALIF hoje são os níveis baixos. 4, 5, 5, 1. Principalmente o 5.1. O 4.5 é um nível mais difícil, a gente tem feito bastante, mas ainda existe um certo receio por quem indica. E eu vou dizer por que aqui é através da anatomia. Então, são sempre incisões baixas.
incisões baixas mais ou menos nessa altura, né? Aqui, a altura da cicatriz umbilical, do umbigo. Essa aponeurose da bainha anterior do reto, intersecções tendíneas. Então, essa incisão normalmente é feita na altura em que a gente quer abordar o disco. Isso sempre nesses níveis é abaixo do umbigo ou quase do lado do umbigo. A preferência, quando eu faço o nível 5-1, eu faço sempre uma incisão mediana, centrada, porque o nosso alvo vai estar aqui lá atrás, que é a quarta lombar e a primeira sacral. Então, bainha anterior do reto, bainha posterior do reto, peritônio. Então, o paciente coloca no decúbito dorsal horizontal, demarcado a região, aqui a aponeurose da bainha anterior do reto. Incisão feita, isso aqui para um nível 5-1, né? Então a incisão é bem mediana. Pele, subcutâneo, bainha anterior do reto. Abre-se a bainha anterior do reto, né? Então, aqui mostrando para vocês a linha média, bainha anterior do reto, bainha posterior do reto, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso. Então, o nosso alvo é essa vértebra. Então, normalmente, a literatura e a gente fala em sempre entrar pelo lado esquerdo. Então, eu faço incisão mediana, transversa, entro nessa região, abaixo do umbigo, a gente sabe que nós não temos bainha posterior do reto, tem uma arcada aqui, que é a arcada de Douglas, então nós entramos por aqui. Isso a gente faz, como a incisão é pequena, não dá para fazer isso com a mão. A gente, através de instrumental com gás montado, a gente consegue rebater todo o peritônio, faz toda essa, e joga isso tudo para o outro lado, para ter acesso a essa região. Então, essa é aqui onde nós vamos chegar. Então, a gente vai dar a volta. Para o nível 4-5, eu sempre arrebato tudo do lado esquerdo. Né? Agora, quando eu faço 5-1, depois eu vou explicar por que eu faço pelo lado direito, quando é só 5-1. Agora, 4-5, 5-1 e abordagens superiores, a gente faz pelo lado esquerdo. Então, essa aqui é o nosso alvo, né, onde a gente vai chegar. Então, percebe que se for um nível 4-5, aliás, desculpa, 5-1, nós vamos estar entre os grandes vasos, né, na bifurcação da aorta, vê a artéria ilíaca direita, a comum esquerda, cava, esquerda e direita das veias ilíacas. Então, esse aqui é o nosso órgão-alvo, o nosso disco de 5-1, sacral mediana. Então, quando eu abordo só por 5-1, eu faço aquela incisão mediana que eu mostrei, e eu entro pela direita aqui. Por quê? Porque pela direita, a gente vai identificar, aqui quem está é o reto, é o seco, e o seco ele é móvel, enquanto pela direita tem o cólon descendente e o sigmoide. Então, é mais difícil rebater pela esquerda do que pela direita. Então, a gente entra aqui, né, esse é o posicionamento. Então, o nível 5-1 pelo meio, nível 4-5 pelo lado. Então, o nível 4-5 é bem mais desafiador, porque os grandes vasos estão na frente, e eles não vão sair para o lado com facilidade. Então, aqui um nível 4-5, mostrando um corte mostrando a aorta e a cava. Então, para acessar essa região aqui, a gente tem que rebater tudo e jogar para o outro lado. Então, feita aquela incisão, entro pelo reto peritônio, descolei todo mundo igual eu havia dito, eu chego aqui, está o psoas, artéria ilíaca comum direita, a externa e a interna bifurcando. Então, aqui vai passar o plexo. Então, é essa região que eu vou ter que rebater toda para o outro lado para poder ter exposição desse disco. No 5-1 já é diferente. Eu não vou fazer nada pela esquerda, eu vou entrar pelo meio. Então, eu entro aqui, rebato o seco, todas as estruturas aqui e caio aqui nessa região. Aqui já está com o cage, então a região de trabalho nosso é entre os vasos. Né? Alguns na literatura descrevem que fazem isso, rebatendo isso para cá. Eu não vejo sentido. Então é aqui que a gente trabalha, joga os afastadores, aqui expõe esse disco, queima a sacral mediana com bipolar. Aí a exposição, né? Aqui está o disco. Normalmente, ultimamente a gente tem usado o fio de Steimer, o fio de Kirchner, na verdade é um Steimer, a gente bate, fixa ele na vértebra,
nas duas extremidades superiores, na inferior, e expõe o disco. Aqui mostrando né, os riscos da via, o desafio da via, que são as veias. Isso aqui é uma veia ilíaca esquerda, ao tamanho dela, esse é um papel, é muito fino, então lidar com essas veias é bem complexo. E aqui eu mostrei essa foto justamente para mostrar o tamanho dessa sacral mediana. Essa sacral mediana deve ter aí uns 8 milímetros. Então, normalmente a gente queima com bipolar, mas nesse caso, eu uso, nessa cirurgia, sempre que vou ligar algum vaso, eu uso o liga-clipe, que a gente usa em vídeo, né? Em vídeo Laparô. Liga-clipe aqui, liga-clipe e secciona. Então, aqui o posicionamento do queijo, a visão que a gente tem normalmente é essa. Field timer, fixando. Isso aqui são queijos, né? O Iones já deu uma pincelada. Existem os queijos sem fixação e os queijos com fixação. A tendência hoje é sempre usar com fixação, porque a tendência é fazer o stand-alone, não fazer a fixação posterior. Esses casos que o Iones mostrou são casos mais complexos, né? Com listese, com instabilidade maior. Mas a maior parte a tendência hoje é fazer alone e não precisar fixação posterior. Como eu havia dito, sempre, 99% das vezes, eu faço incisão transversa no abdômen. Mas, às vezes, eu preciso fazer uma incisão longitudinal. Por quê? Porque o colega aqui queria uma abordagem de 3 níveis. Então, 3 níveis, não tem como eu fazer uma transversa e subir os 3 níveis. Então, a gente faz uma paramediana, pararetal interna, joga o reto para cá, faz aquela manobra toda, entra lá do outro lado do abdômen, arrebate tudo e consegue fazer uma boa exposição. Esse aqui é um outro tipo de queijo com outro tipo de trava. Alguns detalhes do pré-operatório que são inerentes a essa cirurgia e que a gente aprendeu até no decorrer do tempo com algumas situações. Então, sempre que vai fazer uma abordagem de mais de um nível, fazer um mini preparozinho de cólon. Por quê? Porque esses pacientes eles fazem uma suboclusão, porque geralmente são pacientes usuários de opioide crônico e eles são constipados. Quando você disseca 2 níveis, você rebate bastante peritônio, você descola todo o sigmoide e o cólon descendente. Então, é normal que eles façam um pouquinho de ilho. E se eles já têm muitas fezes endurecidas, esse ilho, quando retorna no dia seguinte, ele simula um quadro de obstrução intestinal, um abdômen agudo obstrutivo. Então, o cara distende, vomita, dá trabalho, assusta a gente. Então, vai fazer 2 níveis, no dia anterior faz um mini preparo, dieta líquida, usa catártico, eu prescrevo 4 comprimidos de Dulcolax no dia anterior e faz um clister na hora da internação. Isso evita que você tenha esse susto. Importante também, como toda cirurgia, mas aqui muito mais, porque por causa da manipulação nos grandes vasos, a gente manipula, a gente machuca, a gente judia muito da veia ilíaca esquerda. Ela sofre bastante. Então, é um paciente, pela cirurgia, todos são fatores de risco para fator de risco alto para tromboembolismo venoso. Com essa manipulação, mais ainda. Então, anticoncepcional, sempre perguntar e parar 30 dias antes do procedimento. E, como inerente ao risco, sempre usar compressão pneumática e ou meia TED nessas cirurgias. O pós-operatório. Normalmente os pacientes têm alta no primeiro dia, né? Eu tive anteontem em Campos do Jordão com um americano que faz muito isso aí lá, e ele me deixou meio assustado. Eles estão fazendo isso com o Day Hospital, estão dando alta no mesmo dia. Fazem e dão alta no mesmo dia o paciente. Eu fiquei assustado, porque o pessoal, os colegas nossos, os neurocirurgiões que estão aqui, e que fazem a via, às vezes eles me assustam. É uma dissecção longa, uma cirurgia trabalhosa, apesar de a gente conseguir fazer isso rápido, mas eles me ligam no dia seguinte, e eu falo, nossa, o que aconteceu, né? Na verdade, é para discutir outro caso. Eles já deram alta para o paciente. Tá? Dieta, então, iniciar normalmente. O dia seguinte, baseado em ruído hidroaéreo, é como qualquer cirurgia abdominal. Sempre fazer profilaxia para tromboembolismo venoso. Eu peço que mande esse paciente para casa com... Hoje a gente tem usado muito a rivaroxabana, o Xarelto, pelo menos 21 dias, né, 3 semanas. É o que eu gosto de fazer. Antibiótico terapia profilática, como vocês usam em outras cirurgias. A analgesia é uma analgesia básica, não precisa de muita coisa. Normalmente os pacientes saem sem dor. Então, pacientes usuários de opioides no dia seguinte estão muito bem. O ilho adinâmico, como já havia dito, fez 2 níveis, tomar um pouco de cuidado para a reintrodução da dieta, mas normalmente no primeiro PO eles já estão bem. Esse quadro de suboclusão, como eu havia dito. Onde vai aqui? Foi. Complicações da cirurgia. A maior preocupação nossa são os grandes vasos, né? Então podemos ter lesões arteriais, tanto
rasgar a veia, lesar e ter sangramento, quanto a manipulação e evoluir com trombose. E o grande vilão são as lesões venosas, que são as mais comuns, de 2 a 15% na literatura, e geralmente quando você faz abordagem de L4 ou L5 por causa desse escolamento. Aqui o que mais dificulta nessa via e levar esses vasos para a direita é essa veia aqui, que é a veia ilio-lombar. Então, quando eu vou levar todo esse sistema para o outro lado, a artéria vai, né? A artéria, que a gente brinca, a artéria é amiga do vascular. Ela é forte, ela tem uma camada elástica boa, ela vai para o outro lado. A veia não aceita desaforo. Então, quando a gente vai levar isso para lá, essa veia estica a ilio-lombar, e é aqui que geralmente acontecem as rupturas e as grandes tragédias nessa cirurgia. Então, sempre identifica a ilio-lombar e clipa. Ela é meio chatinha porque ela é muito curta e grossa, então o clipe não pega muito bem. A gente tenta, às vezes, fazer rebater para o outro lado sem precisar de mexer, mas normalmente precisa de clipar, que é a ilio-lombar. A lesão de ureter, né, aqui para mostrar a anatomia do ureter, passando exatamente na nossa região de trabalho. Então, a gente sempre, quando chega na região do reto peritônio, a gente vê o ureter está na cara ali, a gente vê, é só afastar, não tem nenhum problema. Graças a Deus, nunca tive nenhuma lesão. Lesão de intestino delgado, você pode se perfurar o peritônio, tem que tomar cuidado. O intestino grosso toma bastante cuidado, porque aqui é o cólon descendente, sigmoide reto. Aqui, quando você vai fazer o 5-1, você tem que ter muito cuidado, né, para rebater tudo isso, raspando a parede, porque senão você pode entrar aqui no meio. Quando você está com os afastadores, as estruturas são tudo muito parecidas. Então, você pode entrar no meio do seco, no meio do sigmoide, reto sigmoide, achando que você está num bom plano. Outra complicação é a lesão de plexo, né? O plexo passa bem aqui na nossa área também. Quando faz o nível 5-1, geralmente a gente vai identificar o plexo aqui na lateral, ele geralmente não é problemático. Agora, para 4-5, quando a gente cai na região do alvo, você já cai em cima do plexo, geralmente em cima do terceiro gânglio lombar. Então, isso aqui você tem que rebater ele para o lado, deixar ele tranquilo e não mexer com ele. Geralmente tem alguma segmentar aqui, no nível 4-5, quando a gente arrebate tudo isso para o outro lado, além de ligar aquela ilha lombar que eu mostrei para vocês aqui, geralmente a gente liga pelo menos um par de segmentar. Esse par de segmentar, ele passa debaixo do plexo. E ele é bem curtinho, essa veia. Então, na hora de queimar com bipolar, a gente sempre toma cuidado para preservar o plexo. Hematomas no pós-operatório também não são incomuns. É muito raro eu usar o dreno, eu ilustrei isso aqui. É uma cirurgia que a gente ficou mais preocupado, o paciente babando mais, então a gente drena. Eu nunca tive nenhum caso de hematoma que precisasse de intervir ou alguma coisa mais volumosa. O grande vilão que todo mundo, né, pergunta, e a via anterior é a ejaculação retrógrada no homem e a vagina seca na mulher. Isso acontece por causa de lesão do plexo hipogástrico. Então, o plexo hipogástrico ele é essa rede toda aqui, né? Então, observe que quanto mais vai se manipular essa região, mais lesão de plexo hipogástrico vai ter. A literatura fala em torno de 1 a 3% de ejaculação retrógrada. Vagina seca, o pessoal acho que não pergunta para as mulheres, ou elas não... a gente não tem nem estatística do que acontece, mas tem que avisar. Então, no nível... O cuidado que a gente tem que ter aqui, realmente, é com o bipolar. Então, na hora de ligar, de queimar a sacral mediana, que em 100% dos casos a gente tem que fazer para o nível 5-1, sempre fazer bem localizado, descolar bastante. Na hora quando manipular a aorta e a veia ilíaca esquerda, muito cuidado para não ter... preservar e sempre não deixar ela muito pelada, que a gente brinca, né? Você faz uma dissecção mais por cima, deixa ela envolta as estruturas que estão ali do lado para não denervar. Uma complicação, né, que eu tive um caso até hoje, que foi esse caso que o Wilson acabou de dizer. Então, no 10º pós-operatório, o paciente passou com ele, estava com um edema na perna. É o que eu coloco para todo mundo também, né? Diante de tamanha manipulação, edema da perna é igual a Doppler, igual ao duplex. Nunca achar que pode ser linfático. Porque às vezes o paciente também faz edema linfático, porque aquela região ali, né, é a região de drenagem linfática. Então, como é muita manipulação, é esperado que no pós-operatório você tenha um pouco de edema bilateral, mas nada exuberante. Então, na dúvida, faz o Doppler. Fez o Doppler, é 10º PO, nós fizemos
por cateterismo. Aqui observe a flebografia. A gente entrou pela esquerda, cavalgou, entrou na ilíaca. Isso aqui é tudo trombo. A flebografia mostrando trombo aqui, toda a ilíaca é ocluída. Aqui o catéter mostrando a relação anatômica que existe, né? Então, é uma área de manipulação, é uma área que fica sujeita à compressão externa. Esses pacientes, a gente sempre imagina que ele possa ter o que a gente chama de síndrome de Cockett. Talvez a artéria ilíaca direita desse paciente já comprimisse a veia ilíaca esquerda dele aqui quando ela cavalga. A gente não sabe. E talvez tenha sido um dos fatores com que ela tivesse a trombose. Então, fez trombolite. Aqui a gente faz uma trombólise mecânica com angiojete. Não teve sucesso, talvez pelo 10º PO. Loca stent, perfeito. Então, ali fez isso aí. O Yuni já mostrou bastante fotos para vocês. Esse é meu filho e vivendo perigosamente, né? Mexer no vaso é isso aí, ó. Seu filho, profissional. Obrigado, Lécio. Uma pergunta? Pois não, Vinícius. Parabéns pelo caso, Eduardo, um caso bem interessante, ilustrativo. Parabéns pela AES também pela apresentação. A gente já tem bastante, né, o nosso grupo aqui tem muitos casos já com a AES nessa via. Eu queria fazer comentários mais para os residentes, como o Eduardo colocou. Casos como esse, um caso que tem uma listese, a cirurgia indicada é uma cirurgia que tem um apoio anterior e instrumentação posterior, independente do tipo do queijo que vai ser colocado. Então, eu imagino que 3 cirurgias estejam totalmente indicadas ali, seja o TLIF, um XLIF, que é o acesso lateral, ou um ALIF. E aí o cirurgião vai ver quais são as vantagens e as desvantagens de cada via para poder decidir o que ele vai propor para o paciente, né? E como nesse caso o Eduardo colocou, um caso que tinha uma instabilidade, você pode lançar a mão da via do ALIF, que vai muito bem, estabilização, promoção de artrodese. Mais um outro comentário, né? Quando a gente faz a comparação de artrodese entre os diferentes tipos de instrumentação, seja o TLIF, o ALIF e o XLIF, elas são basicamente a mesma taxa de difusão. Então, isso não é uma grande preocupação. As 3 técnicas têm taxa aí acima de 94%, 95% de fusão. Então, o índice de pseudoartrose ou de não fusão é um índice muito baixo, desde que você coloque esse suporte anterior. E detalhes dessa via, né? Eu acho que o mais importante dessa via, não só para essas cirurgias mais simples, mas para um conceito novo que a gente tem, que é o conceito do ACR, que é o conceito de Anterior Column Realignment, né? O realinhamento do plano sagital, que são cirurgias que a gente tem a necessidade de ganhar grande lordose, e aí é muito mais fácil e é muito mais efetivo você fazer uma via anterior para colocação de queijos lordóticos e hiperlordóticos do que você tentar fazer isso por via posterior ou você lançar a mão de algo que é muito mais agressivo, que seria uma osteotomia. Então, para casos em que a gente tem que fazer um ganho de lordose importante, aí acho que essa via ela é incomparável com qualquer outro tipo de técnica, mesmo levando em consideração essas complicações que o AES colocou. Já que o Vinícius colocou a questão da hiperlordose, perguntar para o Aécio a influência disso no risco de trombose. Uma ótima pergunta, a gente já levantou isso. Isso é algo novo, porque realmente o balanço sagital e essa curvatura, essa lordose que se consegue com o ALIF é fantástica. Então, só que isso, né, eu tenho frequentado o meio, como vascular, estou aprendendo bastante de coluna, e eu vejo que a grande preocupação deles é fazer a lordose, para fazer o balanço sagital, tirar o flat black, aquela coisa toda. Só que quando você faz isso... Vou botar aqui, né? Chega para lá. Quando a gente faz essa lordose, a gente implica em aumento da curvatura da veia cava e da veia ilíaca. Vou mostrar ali no slide que vocês vão ver. Está escrito lá no livro de cirurgia vascular a síndrome de Cockett. Síndrome de Cockett é a compressão da artéria ilíaca direita sobre a veia ilíaca esquerda. Mostra lá que na anatomia dá para ver. Espera aí. Onde que vai aqui?
Então, está escrito no livro que uma das causas que eles, estatisticamente, através de estudos, descobriram que os pacientes que tinham a síndrome de Cockett eram os pacientes hiperlordóticos. Então, o que acontece? O especialista em coluna hoje quer fazer hiperlordose algumas vezes, ou pelo menos aumentar a lordose. E isso vai implicar em compressão da veia ilíaca esquerda, principalmente se esse indivíduo já tiver uma síndrome de Cockett. Então, é algo novo. É algo novo que a literatura, os trabalhos vão mostrar, mas que tem que ser visto. Eu estou levantando essa lebre há algum tempo, e até porque, anatomicamente, eu consigo ver, quando eu disseco, o pré-distração, você tem uma veia, vamos dizer assim, que ela está tranquila, ela está folgada. Quando você faz a distração e coloca um queijo que você quer de 12, de 14, de 16 milímetros de altura, essa veia estica e faz o balanço, abre, então faz lordose. Isso aumenta, a veia estica, diminui o seu calibre, então ela fica uma veia pró-trombótica. Então é algo que não está descrito, isso ninguém falou ainda, mas a gente está observando e é algo que futuramente a gente vai ter alguma conclusão. Por isso a minha preocupação excessiva em fazer a profilaxia do fenômeno tromboembólico, do tromboembolismo venoso, da trombose da veia esquerda. Profilaxia mecânica, compressão pneumática, meia TED e farmacológica. Ok, Torres, muito obrigado por essas explicações. Parece para nós que não mexemos muito com a coluna, quando você vê a coluna de frente, tudo é mais fácil. Essa aqui é a compressão, tá vendo? Isso é natural, em todos nós acontece isso. Só que em alguns indivíduos... Isso é natural, né? Agora em alguns indivíduos isso é acentuado. E essa veia vive em situação de estase venosa. Quando a gente faz a hiperlordose, esse queijo, isso aqui diminui esse espaço. E uma outra preocupação, o queijo tem que ficar, que eu coloco, negativo. Ele tem que ficar pelo menos 2 milímetros para dentro da linha anterior, onde seria o ligamento longitudinal anterior. Para que ele não tenha nenhum tipo, que ele não venha para frente, né? Aqui, por exemplo, comprimindo a veia ilíaca esquerda. Aqui tem que ser no próximo. Aqui. Essa veia. Esse queijo vem proeminente, aqui é 5-1. 5-1 tudo bem, até que ele vai. Agora 4-5 ele fica exatamente debaixo. Em alguns casos também o que a gente vê, no pré-operatório uma veia ilíaca esquerda enorme. Então provavelmente é um paciente que já tinha síndrome de Cockett. Tá. Tem uma tese aqui do Eduardo, do professor Jorge, né? Do professor Jorge, que é a síndrome de Cockett. Um dia eu preciso sentar com ele para a gente ver, porque eu tenho visto anatomicamente, coisa que, né, isso não acontecia antes. Tenho a oportunidade de ver a veia ilíaca esquerda dilatada. Porque, e aí, faz um Doppler e avalia a velocidade de fluxo e vê se tem compressão para ter mais cuidado. A tese do Eduardo, do Jorge, mostra que isso não é mandatório, que às vezes a velocidade de fluxo é a mesma e o indivíduo tem síndrome de Cockett. Então, assim, é um campo aberto. Ok. Ok, doutor Eduardo. Aécio, muito obrigado por essas explicações.